cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nosso canal. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho, deixa abaixo aí seu comentário. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Compartilhe para os seus amigos a palavra de Deus. Amados, queridos irmãos, nós estamos estudando a escola bíblica dominical da classe de adultos de segundo trimestre da revista PAD, com o seguinte assunto: dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista desse segundo trimestre é o pastor Elinaldo Renovato. Nós vamos continuar estudando a lição 5, os dons de elocução, a qual nós não concluímos o estudo, amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os propósitos da profecia. Aqui, querido, nós vemos que o propósito da profecia é para a edificação da igreja, né? Nós vemos que a profecia, ela é inspirada por Deus, né? Nós vemos que aqui fala que nós não devemos desprezar as profecias, né? Nós vemos em 1 Tessalonicenses, nós vamos ler aqui, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Aqui fala, o verso 19, não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Então, amados queridos irmãos, nós vemos aqui fala, não extingais o espírito. O Paulo está comparando o fogo do espírito como o desprezo e rejeição às manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, tais como a profecia. Então, queridos, não devemos desprezar as profecias, né? Mas, amados queridos irmãos, nós devemos orar, pedir a Deus, né? Para que Deus nos dê o dom, né, do discernimento, para que nós possamos, né, ter sabedoria de ver que aquela profecia, se é de Deus, né, se é do homem ou se é da carne, né? Aqui fala, amados queridos irmãos, aqui fala, a Bíblia Sagrada, a profecia por excelência deve ser o manual do líder cristão. Outros líderes também, realmente, não tomam decisão alguma sem antes consultar um profeta ou uma profetisa. Eles profetizavam aquilo que as pessoas querem ouvir, e não o que o Senhor realmente quer falar. Todavia, a palavra de Deus alertamos que as que não ouçam a tais falsários. Então, amados queridos irmãos, nós devemos pedir a Deus, né, para que nos dá, né, essa sabedoria, né? E nós vemos aqui fala que o propósito da profecia, né, é para edificar, consolar, né, a igreja. Então, queridos, o propósito dos dons espirituais, né, é para fortalecer a igreja espiritual, né? Deus deu os dons aos homens para, né, trabalhar na obra do Senhor, exercer, né, a função, e também para o crescimento, né, da obra de Deus, né? E nós vemos, queridos, que o dom, né, aqui nós vemos que a profecia, né, ela deve ser inspirada pelo Espírito Santo, né? Nós vemos, queridos, que em 1 Coríntios, a qual carta que nós estamos estudando, né, a carta de Paulo, 14, aqui fala, o verso 5, e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito do que profetizeis, porque a profetisa é maior do que a que fala de línguas estranhas, e não se também interpreta para que a igreja receba a edificação. Então, amados queridos irmãos,
a profecia ela é para, né, o crescimento da obra de Deus, né? A profecia, ela deve ser diretamente dos céus, né? Nós vemos que aqui fala, a profetiza para a edificação. O dom de profecia na igreja é originado pelo Espírito Santo, não primeiramente para predizer o futuro, mas para fortalecer a fé do crente, sua vida espiritual e a sua resolução sincera e permanecer fiel a Cristo, aos seus ensinos. Então, amado, nós vemos aqui sobre, né, a profecia, né? A profecia, queridos, ela deve ser, né, deve ser muito preparada, né? Porque, amado, queridos irmãos, aqui fala, ó, sobre a necessidade de ordem no culto. Se alguém falar línguas estranhas, faça isso por 2 ou mais, muito 3, ou por sua, e que haja intérprete. Mas se houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo, com Deus. E fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então, amados, aqui está falando que devemos julgar a profecia, mas com responsabilidade, né? Não julgar o profeta, né? Mas sim a profecia, né? Aqui fala, ó, e outro julgo, toda profecia deve ser avaliada quanto ao seu conteúdo. Isso demonstra a profecia no tempo do Novo Testamento não era infalível, sendo passível de correção. Então, a profecia, amados queridos irmãos, ela deve ser conferida o seu conteúdo, a sua fala, né? Nós vemos aqui que aqui fala, às vezes a profecia o falar em línguas não procediam de Deus, até mesmo os espíritos malignos conseguem agir na congregação através de falsos mestres ou falsos profetas aí presentes. O profeta, ou profetizar a falar em línguas estranhas, ou possessão datizar ou falar em línguas estranhas, o dom sobrenatural não é garantido de alguém genuíno, um profeta. Então, queridos, aqui fala sobre a necessidade do culto, né? O culto deve ter ordem, né? O último versículo em 1 Coríntios fala, fazei tudo decentemente, com ordem, né? Então, amados queridos irmãos, mas espírito há liberdade. Há liberdade, né? Mas tudo deve ser com sabedoria, né? Então, amados queridos irmãos, nós acabamos de falar no primeiro ponto, não vamos falar do segundo ponto, e nós vamos falar sobre a variedade de línguas, né? O que é o superior, né? O inferior, quer dizer, né? A de profecia, né? Nós vemos que a profecia ela é superior, né? Aqui fala o que é dom de variedade de línguas. De acordo com o teólogo pentecostal, Thomas houver o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende. Então, queridos, a variedade de línguas, né, é o segundo grupo, né, dos dons de elocução. Os dons das línguas de anjos, né? Então, nós vemos que aqui fala que os dons, eles são, né? Aqui fala são para o louvor, a oração, né? E a transmissão de uma mensagem. Então, queridos, a pessoa pode falar em línguas estranhas cantando, né? A pessoa pode falar em línguas estranhas orando, né? Então, queridos, e a língua estranha também é uma transmissão de uma mensagem, né? A igreja precisa do intérprete, né? Para que a igreja possa entender, né? Aquilo que a pessoa que está falando em línguas estranhas possa, né? Entender, né? A igreja precisa entender, né? Porque aqui fala, queridos, que
a igreja precisa a necessidade de ter ordem, né? E nós vemos aqui, à medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado. Então, amados, a pessoa que está falando em línguas estranhas está sendo edificado a si mesmo, né? E também edificando aos outros, né? E nós vemos aqui qual é a finalidade do dom de variedade de línguas, né? Perguntando qual é a finalidade do dom das línguas. Para a edificação, né? Para a vida espiritual, para o crescimento, né? Da igreja, do corpo de Cristo, né? Então, queridos, essas ferramentas devem ser usadas, né? Nós sabemos que os dons não cessaram, né? Nós vemos que não era só no templo da igreja primitiva, né? Na igreja primitiva, né? Nós vemos também na igreja de Corinto, tinha todos os dons, né? Mas eles não sabiam usar os dons, né? Havia dissensões, havia contendas, né? Era uma igreja carnal, né? E o apóstolo Paulo exortou a igreja de Corinto como que deve usar os dons, né? E nós vemos, amados queridos irmãos, que é o Espírito Santo, né, que distribui esses dons, né? Então, amados queridos irmãos, nós não sabemos que nós não temos o dom, né? Quem dá o dom é o Espírito Santo. Não, nós devemos buscar, né? E através disso nós recebemos, né? E o terceiro ponto fala a atualidade do dom, né? Então, igual eu acabei de falar para os irmãos, né? Os dons estão nos dias atuais, né? Na igreja de hoje, né? Os dons não é só no passado, né? Não é só no tempo dos apóstolos, né? É no tempo de hoje. O Espírito Santo continua se manifestando, né? E nós vemos que a igreja primitiva, né? Nós vemos que ali foram muitos batizados com o Espírito Santo, né? Nós vemos que o Espírito Santo, amados queridos irmãos, ele está presente conosco, né? Nós vemos que o Espírito Santo, né? Ele é uma pessoa, né? Nós vemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma só essência, né? E nós vemos, amados queridos irmãos, agora nós vamos falar o terceiro ponto sobre a interpretação das línguas, né? Nós vemos a variedade das línguas, né? A pessoa que fala em línguas, agora é aquela pessoa que interpreta a língua, né? Aquilo que a pessoa está falando, né? Que aquela pessoa que está ouvindo não está entendendo. Então precisa de um interpretador para interpretar, né, aquilo que a igreja está ouvindo, né, tanto para edificar, tanto para consolar, tanto para exortar. Amados queridos irmãos, os dons espirituais, né, ele está hoje conosco, né? Devemos dar lugar ao Espírito Santo. Sabemos que dom não é salvação, né? Sabemos que dom é um presente que Deus, né, através do Espírito Santo nos dá, né? As ferramentas, né? É o trabalho na obra de Deus, né? E nós vemos que, queridos, que o dom, né, é uma coisa sobrenatural, né? Nós vemos que aqui fala que Paulo advertiu dizendo: se alguém falar línguas estranhas, faça isso por 2 ou quanto mais 3 por sua vez que haja interprete. Então, 2 ou mais 3 pessoas, né? O interprete, aquele que vai, né, esclarecer para a igreja, né? Aquela língua estranha que aquela pessoa está falando, né? Tanto para edificar a si mesmo, quanto, né, para o corpo de Cristo, né? Então, queridos, nós vemos que nós estamos estudando a terceira classificação dos dons espirituais. Na próxima lição, nós vamos estudar os dons ministeriais, né? Tudo isso faz parte dos dons espirituais, né? Tudo isso é do Espírito Santo, né?
nós vemos aqui a diferença entre dom e interpretação ou de profecia. Embora haja semelhança, são dons distintos. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa que também capacite pelo Espírito Santo para que interprete a mensagem, que a igreja seja edificada. Então, precisa, né, do intérprete para que a igreja possa ser edificada, pode ser, né, em tudo, né? Nós vemos, amados irmãos, aqui fala, o dom de interpretação de línguas é imprescindível para que todos sejam edificados. Então, irmãos, o dom também é para o crescimento espiritual, né? O dom também, queridos, é para fazer a obra de Deus, né? Nós vemos que as qualidades dos frutos do Espírito Santo, né? A qual nós estudamos no trimestre passado, né? Nós vemos que a Bíblia fala o fruto do Espírito, né? Está no singular. Mas, amados queridos irmãos, nós vemos que ali está ligado o amor, né? A mansidão, a longanimidade, né? A benignidade, a temperança, o domínio próprio. Tudo isso não há lei. Nós vemos, queridos, que a fé é a fidelidade, né? Está ligado também ao amor, ao fruto do Espírito. Então, amados queridos irmãos, nós precisamos ser um homem espiritual, interior e exterior, né? Nós vemos que precisamos ter o dom do Espírito Santo, né? Para que nós possamos testemunhar o Cristo Jesus, né? Para outras pessoas que não conhecem o Evangelho, né? E nós vemos, amados queridos irmãos, que essas ferramentas, né? Esses dons, né? Os dons de revelação, os dons de poder e os dons de elocução, todos esses novos dons, né? Divididos em 3 grupos, né? Os dons de revelação, que é a sabedoria, né? Que é o discernimento de espírito, e que nós vemos que é também, né? Acabou fugindo a memória aqui, amados, mas que é a palavra do conhecimento, né? Então, amados, nós vemos que aqui são os dons de revelação, os dons de poder, a fé, a cura, a operação de milagres, né? Ou de maravilhas, né? Os dons de elocução, né? A profecia, a variedade de línguas, a interpretação das línguas. Então, queridos, esse aqui são a classificação geral, né? Dos dons espirituais de 1 Coríntios, capítulo 12. Então, amados queridos irmãos, nós vemos que isso tudo é para edificação, é para, né, aumentar, melhorar mais a nossa vida espiritual, né? Agora, querido, nós vamos concluir a lição, né? A lição 5, que fala o seguinte: ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitam a atualidade do batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, chamado de... Então, agora eu falei para os irmãos, né? Alguns acham que o dom dos espirituais, o batismo no Espírito Santo já cessaram, né? Era só no tempo da igreja primitiva. E nós sabemos, amados queridos irmãos, o Senhor Jesus continua batizando com o Espírito Santo. Ele continua, né? O Espírito Santo continua dando os dons espirituais. Sabemos que Jesus é ele que batiza com o Espírito Santo, né? Amados queridos irmãos, nós vemos aqui a revista falando, né, que o objetivo da Igreja da Assembleia de Deus, que sejam 110 crentes batizados com o Espírito Santo até dia 18 de junho de 2021 e 110 mil novos crentes para descida às águas batismais até dia 20 de junho. Então, amados, isso é o objetivo da igreja, né, pentecostal. Nós sabemos que nós somos pentecostais, né? A igreja, ela é pentecostal. Então, queridos, nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O nosso Deus, ele é imutável. O que é imutável? Ele não muda, né? Então, amados queridos irmãos, é isso que eu tenho para falar para os irmãos. Se os irmãos não deixam de deixar seu joinha, amém?
Não deixe também de compartilhar para os seus amigos a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por essa maravilhosa palavra sobre os dons de elocução, Pai. Ó Pai, que nós possamos usar, Pai, para a tua glória, usar, Deus, para, Senhor, aleluias, para, Senhor, para a edificação da igreja, para a nossa vida espiritual também, Pai. Ó Deus, nos abençoa, meu Deus, nos ajuda, fortalece a nossa vida espiritual, nos guarda, nos protege de todo mal, de todo perigo. Abençoa a tua igreja, meu Deus. Sabemos que estamos passando por momentos difíceis, mas o Senhor está no controle de tudo, Pai. Ó Pai, nos ajuda, nos fortalece para a nossa vida espiritual. Abençoa a tua igreja, ó Pai. Que esses dons, Pai, nós sabemos que esses dons não cessaram, Pai. Esses dons estão nos dias atuais, Pai. Basta nós buscarmos, Pai, em espírito e em verdade, Pai. Aleluia, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Jesus. Amém.